Nesse seminário, iremos falar sobre Euclides da Cunha, o primeiro autor brasileiro a mesclar literatura e história, e a sua obra mais famosa, Os Sertões, já traduzido para 9 idiomas e definida pelo escritor Pedro Nabuco como a Bíblia da nacionalidade brasileira. Euclides Rodrigues Pimenta da Cunha nasceu em Cantagalo, Rio de Janeiro, no ano de 1866. Um lugar que curiosamente se chama hoje Euclidelândia. Órfão de mãe aos 3 anos, seu pai não tinha condições para criar ele e sua irmã Adélia, então passaram um tempo morando com parentes. Com isso, Euclides passou por muitos colégios, como o Colégio Caldeira de São Fidélis, o Colégio Carneiro Ribeiro, Colégio Anglo-Americano, e no Colégio Aquino entrou em contato com ideais republicanos e passou a editar seu primeiro artigo, A Viagem, em 1884, mas em 1883 ele já havia escrito Ondas, que possuía elogios sobre a primeira fase da Revolução Francesa. Aos 19 anos, lá para o início do século XIX, não bastava só ter conhecimento para se entrar em uma faculdade, tinha que ter disponibilidade de capital também. E na metade do século, as escolas militares eram uma ótima opção, então, por falta de dinheiro, Euclides transferiu-se para um colégio militar, onde só ficou por 2 anos, já que foi expulso. Ele se recusou a prestar obediência diante a Guerra do Império. Euclides fez um ato de insubordinação durante a revista das tropas pelo ministro da Guerra. Durante a revista, Euclides jogou a sabre-baioneta no chão, depois de tentar quebrá-la nos joelhos, em protesto contra o Império. Ele foi o centro de uma grande controvérsia, e o seu acidente já havia sido comentado em jornais. O governo tentou abafar o caso, dizendo que era só uma crise de um estudante esforçado, mas Euclides assumiu o que fez. Em 1888, colaborou com artigos para revistas e jornais. Ficou um tempo em São Paulo, onde passou a escrever para o jornal A Província de São Paulo. Estreou na imprensa diária, onde atacava o imperador e sua família. Em 1890, se casou com Ana Ribeiro, uma peça para o fim de sua vida. Depois voltou para o Rio de Janeiro e foi aceito de volta à Escola Militar da Praia Vermelha, e também colaborou no jornal Gazeta de Notícias. Mas Euclides não gostava dos excessos punitivos dos legalistas. Por ser a favor da anistia, ele foi mandado para Minas Gerais, onde focou na engenharia. Até trabalhou como engenheiro, ou seja, ele não continuou no exército, mesmo que o Prudente de Moraes tivesse tirado a força do jacobinismo florianista. Focando em engenharia, ele assumiu então o posto de engenheiro junto à Superintendência de Obras Públicas do Estado de São Paulo, onde teve que fazer várias viagens. Em 1897, o dono do jornal Estado de São Paulo convidou Euclides da Cunha para acompanhar a Guerra de Canudos no interior da Bahia, onde nasceria a grande obra Os Sertões. A morte de Euclides da Cunha foi um tanto surpreendente. Acontece que Ana tinha um amante. Detalhe, Euclides já havia desconfiado desse amante. Bom, então Euclides foi até a casa de Guilhermando de Assis, o amante, que era oficial do exército e atirador, e tenta matá-lo, mas acaba sendo assassinado com tiros no coração. Anos depois, o filho de Euclides tenta vingar o pai, mas acaba morrendo do mesmo modo. O estilo literário de Euclides da Cunha é definido muitas vezes como barroco científico, pela riqueza de imagem e pelo acentuado de contrastes e oposições. Pode ser notado em sua escrita a união entre a literatura e a história e a influências de correntes filosóficas como o determinismo e o cientificismo, além do conservadorismo, trazido pela estética de valores copernicanismo e com naturalismo, e a renovação, mostrar que através da realidade brasileira e com as questões vividas pela sociedade da época. Explicar o contexto histórico desse livro é um pouco complicado, já que o livro em si retrata de um acontecimento histórico. Então eu decidi apontar detalhes daquela época que nos leva para a Guerra de Canudos. Eu poderia exemplificar aqui e dizer para vocês que a guerra começou por conta de uma madeira que nunca chegou no arraial de Canudos. Mas isso seria tolice da minha parte, pois eu estaria explicando de forma porca esse acontecimento. Então,
Vamos voltar alguns anos antes da guerra acontecer. 1878, um período de seca intensa no nosso país, também conhecida como a Grande Seca. Como já sabemos, o Nordeste já é uma região muito quente e seca, e nesse período a situação só ficou pior. Um solo seco e infértil obviamente trará fome para a população. Além disso tudo, os escravos haviam sido libertos, porém, nosso governo da época não tinha planejado nada para incluir esses escravos na sociedade. Ou seja, eles viraram pessoas sem casa, sem emprego e sem ter o que comer. E com a questão da seca, tudo só ficava pior. E por conta dessa seca, a produção de cana-de-açúcar ia de mal a pior. Isso provocou a decadência dos engenhos. E nessa história toda, surge nosso querido Antônio Conselheiro, cujo seu nome verdadeiro é Antônio Vicente Mendes Maciel. Esse homem não teve muita sorte na vida. Tentou ser professor, mas foi demitido. Tentou ser andarilho catando lixo, mas não recebeu nada, além de ter sido largado pela sua esposa. Depois disso tudo, ele virou um nômade e passou a andar pelo Brasil, pregando a religião evangélica, além de também ser anarquista. Em 1890, Antônio Conselheiro já tinha 8.000 seguidores e a partir disso ele foi construindo o Arraial de Canudos. Arraial esse que em 1895 já estava com 20.000 habitantes. Em 1896, Antônio encomendou madeira para construir uma igreja maior do que a que já tinha lá. Só que a madeira nunca chegou por conta do Antônio ter intriga com o fornecedor. Nisso se juntaram 300 sertanejos que vão em direção de Juazeiro, que era a cidade onde estava a madeira. Quando chegam lá, haviam aproximadamente 100 soldados impedindo a passagem deles, pois o governo já tinha noção de que o povo de Canudos estava indo lá. E o governo já não gostava muito do Antônio e seu arraial, justamente por ele ser religioso e anarquista. Nessa ocasião, 150 sertanejos morreram e 10 soldados morreram. Com esses 10 soldados mortos, o exército ficou indignado com essa situação. Eles pensavam como essas pessoas de Canudos têm coragem de ir contra o exército. Com isso, houveram várias tentativas de acabar com o povo de Canudos. Primeiro foi com o Major Febrônio, que com seu exército de 583 soldados, eles foram dizimados pelo povo de Canudos. E depois foi o Coronel Moreira César, um cara meio doido das ideias, que já havia matado um jornalista que tinha opinião diferente da dele e também já havia participado do combate à revolta da Marinha. E mesmo assim, quando ele chega em Canudos, ele perde junto com seus 1.500 homens. Por fim, chega o Marechal Carlos, que também era o ministro da guerra na época. Ele teve o plano de recrutar homens, prometendo para eles que ele lhes daria casas assim que ganhassem e acabassem com o povo de Canudos. Claro que depois disso, o exército foi com sangue nos olhos para essa guerra e realmente venceram. Porém, voltando para o Rio de Janeiro, eles não receberam suas casas e continuaram sem ter onde morar. Nisso, esse povo sobe o Morro da Providência e começa a montar barracos lá. E esses homens e mulheres que tinham voltado de Canudos olharam para o morro e lembraram do Morro da Favela de Canudos. Esse morro tem esse nome por conta das árvores de favelas que tem lá. E as pessoas olharam para o Morro da Providência e pensaram, nossa, parecido com o Morro da Favela. A partir disso, surgiu o nome favela. Mas é importante lembrar que essa não é a primeira favela que surgiu.
é uma das. Porém, essa história que dá origem do nome favela. A obra Os Sertões, de Euclides da Cunha, possui narrador observador em terceira pessoa, isto é, conta a história a partir do ponto de vista de um observador dos acontecimentos, sem participar das ações. Isso se deve ao fato desse livro se configurar em um relato de caráter jornalístico, que visa, portanto, a imparcialidade, apesar de em alguns trechos da obra ser possível perceber o posicionamento de seu autor. Os fatos ocorrem durante a Guerra de Canudos, portanto situados no final do século XIX, mais particularmente entre os anos de 1896 e 1897. A cidade de Canudos, interior da Bahia, é onde ocorre a ação. Os Sertões é uma obra extensa, com cerca de 630 páginas, dividida em 3 partes, as quais são constituídas por diversos capítulos. A primeira parte, intitulada A Terra, é a descrição do ambiente, local, clima, relevo, fauna, flora, vegetação e etc., do sertão e da seca que assola a região. Trata-se de um estudo geográfico dividido em 5 capítulos. O Homem, a segunda parte, é a descrição do homem, da vida, dos costumes do sertão, ou seja, do sertanejo. Trata-se de um estudo antropológico e sociológico, donde o homem é determinado pela tríade meio, raça e história, segundo a teoria determinista do historiador francês Taine. Essa parte da história é dividida em 5 capítulos. Por fim, a luta, que é a descrição da Guerra de Canudos, que dizimou grande parte da população nordestina. Trata-se de um estudo historiográfico, dividido em 34 capítulos. Narra as 4 expedições realizadas pelo Exército e ainda sobre o período do pós-guerra. Os personagens que mais aparecem no livro são Antônio Conselheiro, ele é o personagem principal, era um líder religioso e um profeta em Canudos. Prudente de Moraes, presidente do Brasil, decretou Antônio Conselheiro como um revolucionário contra a República. O tenente Pires Ferreira comandou a primeira expedição contra Canudos. O coronel Moreira César, que comandou a terceira expedição contra Canudos, saindo derrotado. E o general Arthur Oscar, que comandou a quarta expedição que resultou no fim da Guerra Sangrenta. A Terra. Na primeira parte de Os Sertões, intitulada A Terra, o leitor tem acesso a descrições minuciosas do sertão nordestino, com detalhes da flora, relevo e clima. Além disso, o narrador faz uma análise científica dos elementos observados. Assim, as páginas descrevem com detalhes a entrada do sertão no caminho para Monte Santo, marcado pela aridez geral, mas com presença de poeiras, charcos ou pequenas lagoas, que são verdadeiros oásis, porém têm não raro um aspecto lúgubre. Do alto da Serra de Monte Santo, o narrador tem uma visão ampla do relevo, que é por ele descrita como misto, pois apresenta planícies de que de perto revelam séries de cômoros, retalhados de álgares, morros que o contraste das várzeas, quais de grande altura, estão poucas dezenas de metros sob o solo, e tabuleiros que, em sendo percorridos, mostram a acidentação caótica de boqueirões escancarados e brutos. Já o clima do local faz com que, durante o dia, o calor seja escaldante, porém, quando desce a noite, todo esse calor se perde no espaço numa irradiação intensíssima, caindo à temperatura de súbito, numa queda única assombrosa. O narrador propõe hipóteses para a seca, como uma monção de nordeste que diminui a probabilidade de chuvas e a disposição topográfica, já que falta às terras flageladas do norte uma alta serrania que, correndo em direção perpendicular àquele vento, determine a dynamic coding, consoante de um dizer expressivo. E também descreve a caatinga, com suas folhas urticantes, com espinho, com gravetos entrelados em lanças, além de juazeiros que raro perdem as folhas de um verde intenso, do umbunzeiro que alimenta e ameniza a sede do sertanejo, e da jurema, em pleno flagelar da seca, lhes porejam da casca ressequida dos troncos algumas gotas d'água. Segundo o narrador, Frederick Hegel delineou 3
categorias geográficas como elementos fundamentais, que poderiam influenciar as diferenciações étnicas, as estepes de vegetação tolhiça ou vastas planícies áridas, os vales férteis profusamente irrigados, os litorais e as ilhas. Dessa forma, o narrador começa a dialogar com o determinismo naturalista, o qual defende que o meio exerce influência sobre o indivíduo, mas, por outro lado, ele também mostra a influência que o indivíduo exerce sobre o meio, de maneira que o ser humano pode ser considerado um fazedor de desertos. Essa segunda parte de Os Sertões é dividida em 5 capítulos que tratam da figura do sertanejo. Em complexidade do problema etnológico do Brasil, temos uma análise dos 3 elementos étnicos formadores das raças mestiças do Brasil: o indígena, o africano e o português. Em Gênese dos Jagunços, o narrador recorre à história do país para entender como surgiu o jagunço, usa as teorias científicas equivocadas da época para entender tal formação étnica e ressalta que a mistura das raças muito diversa é, na maioria dos casos, prejudicial, e que a mestiçagem extrema é um retrocesso para ele. O mestiço, mulato, mamaluco e o cafuz, menos que um intermediário, é um decaído, mas a energia física dos antecedentes selvagens, sem a altitude intelectual dos ancestrais superiores. E, por fim, conclui, de maneira racista, que o sertanejo do norte é uma raça inferior. O sertanejo, no livro, é usado como uma expressão e sinônimo de jagunço. Segundo Euclides da Cunha, o sertanejo é, antes de tudo, um forte. Paradoxalmente, é um Hércules Quasímodo. Hércules é um personagem mitológico, forte, um herói. Já o Quasímodo é o corcunda de Notre Dame. O sertanejo é esse forte e defeituoso ao mesmo tempo. É aquele que sobreviveu apesar do meio em que o cercava. Os textos desse capítulo são muito abrangentes e vão tratar desde a personalidade do sertanejo até as suas tradições. Recebem subtítulos: tipos díspares, o jagunço e o gaúcho, o vaqueiro, o gaúcho, o jagunço, os vaqueiros, servidão inconsciente, a vaquejada, a arribada, estouro da boiada, tradições, danças, desafios, a seca, insulamento no deserto, religião mestiça, fatores históricos da religião mestiça, caráter variável da religiosidade sertaneja, a Pedra Bonita, Monte Santo, as missões atuais e os serenos. Antônio Conselheiro, documento vivo de atavismo. Ele já falou do homem, o habitante da terra que fora descrita, sobre sua relação com ela, sobre a gênese étnica do sertanejo, de seu comportamento, sobre o que acreditava e seus costumes, e também focou detidamente na figura de Antônio Vicente Mendes Maciel. Antônio Conselheiro, é uma figura tão marcante que ganha um capítulo próprio. Enquanto uma análise médica poderia conferir a Antônio Conselheiro o diagnóstico de uma psicose qualquer, a estrutura psicológica do povo sertanejo fez de seus delírios místicos reflexos diretos da realidade que o cercava. Vivendo sempre no limite da loucura e da razão, Conselheiro possuía uma origem étnica mestiça que, segundo o autor, poderia explicar sua regressão mental, atavismo. A paranoia de Conselheiro, ao invés de insolá-lo em sua insanidade, fortaleceu-o no frágil meio social em que vivia. Seus discursos eram tidos como fruto de inspiração divina. A genealogia de Antônio Conselheiro aponta para uma numerosa família de vaqueiros valentes, os Maciéis, que mantinham disputas constantes com famílias rivais, com um histórico de rancores e vinganças que produziram diversos registros criminais. O casamento de Antônio teria originado a primeira crise dramática em sua vida. Talvez um desentendimento com a mulher, que parecia ter má índole, tornou-o quase nômade. Viveu em diversos povoados, ocupando várias profissões. A fuga de sua mulher com um policial é um grande golpe em Antônio, que segue envergonhado rumo ao sul do Ceará. Após hospedar-se com um parente e feri-lo, desaparece por 10 anos. Antônio Conselheiro também era adepto de previsões apocalípticas. Com a chegada do Anticristo e a imposição do juízo final, as desgraças eram professadas ano a ano, até o suposto fim do mundo em 1900. Conhecedor do sertão, Antônio Conselheiro continua a caminhada rumo ao norte.
buscando lugares inóspitos onde estaria longe do alcance do Estado. Por fim, em Canudos Antecedentes, o narrador conta a história de Canudos, inicialmente uma fazenda de gado. O local, em 1876, de acordo com o testemunho de um sacerdote, contava com muitas pessoas agregadas à fazenda para população suspeita e oficiosa, e armada até aos dentes. Porém, em 1890, era um lugar em ruínas, com umas 50 capuabas de pau a pique. Portanto, o conselheiro encontrou o lugar em decadência quando ali chegou em 1893. A Luta. Intitulada A Luta, Euclides da Cunha narra a Guerra de Canudos e dá detalhes das 4 expedições, com uma visão mais parcial e humana do conflito, de forma a apontar a fome e a miséria dos revoltosos. Para começar, o narrador aponta outras revoltas, com as quais o governo precisou lidar, na cidade de Lençóis, no povoado de Brito Mendes, em Jequié, entre outros lugares. Ele concluiu: a campanha de Canudos desapontou da convergência espontânea de todas essas forças desvairadas, perdidas nos sertões. Segundo ele, o conflito surge em 1896, quando o conselheiro compra madeira em Juazeiro para fazer uma igreja, mas o material não é entregue. O beato teria ameaçado invadir o povoado para tirar madeira à força. Os boatos sobre a promessa de invasão fazem com que a justiça do local peça ajuda governamental. A princípio, o governo da Bahia não dá devida importância, mas logo a situação se agrava e tropas são enviadas. Em 4 de novembro de 1896, uma força de 100 praças da guarnição é reservada para ir bater os fanáticos do Arraial de Canudos. Assim, em 21 de novembro, ocorre o primeiro combate. Os seguidores de Conselheiro trazem uma bandeira do Divino e uma grande cruz de madeira. Esses combatentes levam velhas espingardas, foices e varapaus para lutar contra os soldados do governo, enquanto outros fiéis mostram imagens de santos, rezam e desfiam rosários de coco. Os expedicionários não saem vitoriosos, e o conflito se estende. A partir daí, Euclides da Cunha vai dando detalhes da guerra e fazendo análise das táticas das forças do governo. Os revoltosos conseguem resistir por meses. Porém, quando caem prisioneiros, em estado deplorável, trópegos, arrastados, exaustos, são degolados pelos soldados do Estado. Assim, antes do fim do conflito, em 22 de setembro de 1897, Conselheiro morre devido a ferimentos e a uma diarreia, sem o conhecimento das forças governamentais. E a guerra se estende até 5 de outubro de 1897. Canudos não se rendeu. Exemplo único em toda a história, resistiu até o esgotamento completo. Expugnado palmo a palmo na precisão integral do termo, caiu no dia 5, ao entardecer, quando caíram seus últimos defensores, que todos morreram. Eram 4 apenas, um velho, 2 homens feitos e uma criança na frente dos quais rugiam raivosamente 5.000 soldados. É importante mencionar que a formação intelectual de Euclides era determinista, teoria filosófica que pregava que o meio e a raça determinam o indivíduo, e positivista, corrente que defendia ideias de moral e de progresso, o que sem dúvidas influenciou a forma como ele descreveu os habitantes e a sua relação com a terra. O racismo é especialmente latente nessa parte da obra, e o autor reafirma diversas vezes que o mestiço seria uma raça biologicamente inferior às outras. Vivo em contradições, Os Sertões consegue ser, ao mesmo tempo, um livro preso e à frente de seu tempo, já que, embora tenha aderido a correntes racistas e deterministas em voga na época, denunciou o Exército Nacional e a República por dizimar Canudos e assassinar milhares de seus habitantes. O que influenciou o autor Euclides da Cunha a escrever Os Sertões foi a Guerra de Canudos. Ele foi enviado aos sertões da Bahia para cobrir a guerra, que ocorreu no final do século XIX. Lá, ele descreveu o local, as pessoas e os conflitos que estavam acontecendo naquele momento. A obra contribuiu às ciências sociais, na separação da nação brasileira entre povos litorâneos e interiorâneos,
a compreensão de que cada uma dessas partes permitiria que o país como um todo tivesse o conhecimento que cada uma delas importa. As cidades litorâneas se desenvolviam politicamente e economicamente no interior do país. Haviam condições de atraso econômico que subjugavam as populações à fome e à miserabilidade. Tanto os interiorâneos e os litorâneos viviam em uma escassez, com uma sociedade muito bárbara. Euclides da Cunha buscou entender as duas populações como elementos do Brasil, se tornando um todo. Existe um instituto cultural na cidade paulista de São José do Rio Pardo, cujo nome é Casa de Cultura de Euclides da Cunha, ou também conhecida como Casa Euclidiana, em homenagem ao escritor brasileiro Euclides da Cunha. Ali ele residiu entre os anos 1898 a 1901, e ela foi transformada em um espaço cultural no ano de 1946. Euclides da Cunha inspirou uma série de produções audiovisuais sobre a sua vida e sua obra. A obra Os Sertões inspirou xilogravuras de Gabriel Acanjo. Ele retrata de forma bem detalhada a Guerra de Canudos, com mais de 20 xilogravuras. Paz é Dourada é um filme de Newton Nunes, do gênero ficção. Publicado em 1989, conta a história de Euclides da Cunha desde a infância até a fase adulta. Guerra de Canudos é um filme do diretor Sérgio Rezende, publicado em 1997 com o gênero drama. Marcado pela própria natureza, o Nordeste do meu Brasil.